precisa ir muito longe, não. O Uruguai aqui já tá bom demais. Tá bom, né? O Uruguai é um lugar que me atrai, assim. Se for por aqui. Agora, se for um pouco mais longe, eu adoro os Estados Unidos, cara. Apesar de se incomodar com muita coisa lá, então, mas eu adoro. Acho que é um país interessante para morar. Agora, voltar pro Pombal era bom também, porque o Pombal é bom demais. E onde que é? Outra cidade brasileira que você gostaria de morar? Monte Verde, ali no sul de Minas. Sossegado, não tem violência, é frio. Encher a casa de cachorro, de lhama, de alpaca. Morar lá, internet boa para ficar conectado e viver no meio dos bichos. Que nem o Mogli, o menino lobo. Pelas escolhas do HG, a gente já sabe que ele gosta de bicho, natureza... E de você? Frio, vinho... Não, vinho não, espumante. Espumante? E de você? E picanha Uruguai. Nada mal. Por isso que você matou, né? Morar no Uruguai, obviamente, por causa da picanha, né, Dudu? Abraço, amigo. Beijo, Dudu. Precisamos de você. Nunca se esqueça disso. Donos da bola no ar a partir de agora. A CBF divulgou o áudio do VAR da expulsão do zagueiro Maidana. Vamos acompanhar, porque vai dar resenha. Veja aí. Tá caindo ainda, tá? Do braço. Depois, pode fazer. Nossa, eu quero ver o braço sem querer aqui, nessa ó. disputa lá. Aí. Calma, foi sem querer. Tem um braço pela 4. A 5 é boa também. Não, foi sem querer aqui. De novo, volta. Segura. Aguarde. Calma, tem que checar, calma. Aguarde, bota pra mim pela uma câmera abaixo, quero ver com mais detalhe. Aí. Mano. Não, vai girando. Aguarde, abate, essa é boa. Solta. Calma, vai, então volta pra lá. Volta pra lá. Aí, quero todas as câmeras feias. Bota em slow, depois velocidade real. Velocidade real depois, tá? Ele foi pra caçona, buscou. Aí, velocidade real. Ele não busca a bola embaixo, pra mim ele atinge com o braço em cima, certo? Com a parte dura, tá? Só tem que ver a intensidade. Essa é boa, gira todas pela intensidade com o que atingiu. Inclusive um gesto adicional de golpear, tá? Para com isso. Para com isso. Volta lá. Ramon, a gente só tinha 5 segundos de jogo, tá? Eu vou, pra mim, é uma agressão. Tá bem, né, Ramon, na escuta, recomendo revisão para possível cartão vermelho, tá? Um braço na cabeça dissociado da disputa, tá? Nós vamos esperar ele por aí, depois nós vamos botar aquela de trás do gol. Eu vou te colocar primeiro em slow, tá? Vou te botar em slow, depois velocidade normal. Ok. Ok, cotovelo no rosto. Velocidade real. Vou te botar em velocidade real. Agora vou te botar por outra câmera. Tá bem. Uso de força excessiva, cotovelo no rosto desassociado. Com muita força, ok? Ok. Então, deixa eu ver se a bola tinha saído, Bins, pra ver aqui. Tá em jogo ainda quando atinge. Vou voltar com o tiro direto e cartão vermelho pro número 3. Pro golpear, pro uso de força excessiva, ok? Ok. Totalmente desassociado da jogada. Perfeito, ok. Vermelho. Tu viu o vídeo. Gente, vou contar uma coisa pra vocês. Isso aí não era um lance nem pra demorar tanto. Mas a arbitragem acertou. Até que enfim a arbitragem no VAR acertaram. E vou dizer mais, tá? Isso aí é pra punição rigorosa contra o Maidana. Punição rigorosa, porque ele foi violento no lance. Ele não é um zagueiro de características violentas, mas ele foi violento nesse lance aí. Ele ergueu o cotovelo e foi para atingir. Ai, mas foi sem querer, não sei. Mas isso aí é passível, inclusive, de uma punição muito rigorosa. E tem gente que achou que isso nem falta foi. Lá no América, a turma achou que nem falta foi. Escandaloso, Thiago Valu, árbitro da minha vida. Boa tarde para você, para os amigos, telespectadores. Realmente eu não tenho nenhuma dúvida, assim, o problema, né? Mas aí, quando se trata de arbitragem, um erro não pode servir para significar outro, né? Para legitimar que o outro foi normal. Não é um movimento natural. Mas aí você pega a semana passada aquele lance do Yuri Alberto, né? No jogo contra o Corinthians. Mas, em todo caso, eu acho que o Maidana tem que refletir a respeito desse lance. O campeonato não acabou para o América, a direção acho que foi muito no embalo daquilo, né? De estar tentando fazer com que as coisas aconteçam para o América e não acontece. Eu prefiro até acreditar pela forma
como o América é levado, como o América é administrado e as pessoas que lá estão, que foi algo realmente mais em função da frustração de mais uma derrota do que propriamente de uma interpretação literal daquilo que aconteceu dentro de campo. Muito bem, Thiago Fernandes, você que é um cara permissivo com os lances de contato, esse aí não dá pra ser não, né, Thiagueiro? Não dá, Gagé. Até eu tava falando isso com você no off, que até eu que acho que muitas vezes os jogadores brasileiros exageram a cada contato do adversário, os jogadores valorizam bastante o que o rival faz em campo. Nesse caso específico, eu acho inadmissível. Aliás, um absurdo o América tentar fazer isso virar polêmica. A diretoria do América não devia ter vergonha de fazer esse lance uma polêmica, de fazer deste lance uma polêmica. Esse lance é absolutamente normal que o Maidana seja expulso. Ele entra com uma força muito excessiva, o braço levantado e dá o famoso picolé de osso ali no adversário. Picolé de osso? Não dá, osso? velho. Não dá. Tinha que ser expulso mesmo. Expulso e punição rigorosa, né? E o Thiago Fernandes sabe muito bem o que é isso, porque nas peladas ele é extremamente violento, rancoroso, né? Então ele sabe muito bem a gravidade desse lance aí. Isso aí será a punição rigorosa. Agora, Elton Novaes, a associação de árbitros também aparece só na boa, né? Parece só na boa. Quando tem aquelas merdas da arbitragem, assim, aquelas cabeludas mesmo, ela nunca mal de aparece. Associação. Né? Nós temos de cronistas aqui esportivos, só aparece na boa. Pois nunca ajuda a gente em nada. Não tem. Nada. Só para arrecadar, né? Então, assim, essa associação é, de fato, uma baranga, mas inclusive, quer abrir um procedimento contra o Salum e contra o Juninho pelas declarações. Elton, declarações descabidas, totalmente descabidas, porque não houve absolutamente nada no jogo que oferecesse direito ao Salum e ao Juninho de dizer o que eles disseram. O problema se torna ainda maior com acusações sem prova. E pegar um argumento muito solto e fazer daquele lance, que é um lance absurdamente passivo do cartão vermelho. E quando a gente tenta também fazer um seguinte esforço, se colocar no lugar do outro. Se esse lance fosse o contrário, o Maidana tomando uma do Veguete, como que seria essa projeção? Como que seria isso em cima do América? Aí eu quero fazer essa reflexão também para esse sentido. Quais foram os pontos que o América analisou para pegar e fazer uma teoria da conspiração em cima de que o América não seria ajudado, e ninguém precisa ser ajudado por arbitragem, mas o Vasco sim. O Vasco, a gente pega a pontuação do Vasco, o Vasco está entre os 3 melhores dentro do retorno do Campeonato Brasileiro. O América também vinha fazendo uma campanha de recuperação e está lá com seus 7 pontos, né? Estaria fora da zona de rebaixamento do segundo turno. Então, assim, o América se apegou a um jogo, um fato, para pegar e criar um complô em cima de uma equipe que está demonstrando dentro de campo que se recuperou no Campeonato Brasileiro. Gente, eu vi um videozinho essa semana, eu gosto muito de Rock Balboa, assim como o Valu, gostamos muito do Rock Balboa, que foi mostrando como era, rodada a rodada, as declarações, as entradas ao vivo, a repercussão de cada situação que o Vasco estava vivendo. O Vasco foi um time que todos apontaram como mais um dos rebaixados, mais um ano terrível para o Vasco. O que vai ser o Vasco na próxima temporada jogando a Série B do Campeonato Brasileiro? E mostra a recuperação, mas essa recuperação não começou nesse segundo turno, ela já vem sendo demonstrada lá atrás. E aí, voltando ao América, se cria uma teoria da conspiração que existe uma ajuda ao Vasco. A ajuda do Vasco está vindo do torcedor do Vasco, da diretoria do Vasco, do ótimo treinador que chegou no momento certo para o Vasco. Então tudo isso se encaixa e faz esse Vasco ter essa reação. Ô Dola, O Valu quer falar. Não, deixa vai o Dola. Tá aqui levantando a mãozinha. Ele vai falar daqui a pouco, porque ele sempre tem prioridade. Não. É igual um goleiro amigo meu com a mãozinha aqui, ó. Mas é que eu preciso ouvir o Dola, porque tá muito claro que esse tipo de declaração é uma declaração que eu posso chamar de populista, mas não cola mais, né, Dola? Nem o próprio torcedor do América compra esse tipo de declaração de dirigente, como o Salum, que foi muito infeliz
muito infeliz e, de certa forma, até irresponsável, né? Porque se você tem prova que há um complô, que há um esquema, você apresente as provas. Se você não tem, você não pode dizer simplesmente o que você acha, né, Dola? Buenas tardes, muchacho. Boa tarde, Everton, companheiros, pessoal de casa. É uma vergonha a postura da direção do América. O depoimento do Juninho até passa um pouquinho de pano, porque é cabeça quente ali e tal, tá no clima do jogo, mas não dá pra gente ver um dirigente igual o Salum, por exemplo, um cara que inclusive tá há tanto tempo no futebol, faz bons trabalhos no América, né? Tantos anos aí lutando para colocar o América numa situação boa, igual a que vive nos últimos anos, né? A América tá numa crescente muito legal e não dá pra gente aceitar isso mais no futebol, né? Pegar um lance óbvio, né? A imagem aí, pelo amor de Deus, isso é brigar com a imagem, brigar com a regra, brigar com tudo sem motivo nenhum, né? E me chama a atenção, assim, eu vou reforçar duas coisas ditas, uma por você e uma pelo Valu. Primeiro é que o Maidana, inclusive, poderia, talvez deva receber uma punição até maior do que um jogo só por essa entrada, porque foi muito forte. O futebol não cabe mais esse tipo de entrada. Nunca coube, né? Mas a gente via muito isso em duelos dos anos 90, né? Que o pau cantava mesmo, não tinha VAR, não tinha nem tantas câmeras no estádio, enfim. E vou reforçar também o que disse o Valu, que a sensação que fica é só a frustração mesmo que eles tiveram ao ver que essa expulsão ia comprometer muito o jogo, né? No momento que o Maidana foi expulso, além de tudo, ele prejudicou demais o América, né? O América estava bem na partida, podia vencer o Vasco naquele momento e a expulsão simplesmente aniquilou as chances do América no jogo. Então essa frustração talvez tenha feito com que essa sequência de bobagens fossem ditas aí pela diretoria do clube, pelo Juninho também, enfim. Não dá para passar pano, não dá para aliviar. E me incomoda ainda o seguinte, que no final das contas cria-se um cenário para que a arbitragem do Campeonato Brasileiro, que é péssima, o ano inteiro está péssima a arbitragem do brasileiro, mesmo com o auxílio do VAR, os operadores do VAR do Brasil são a vergonha para o esporte. E a gente vê uma situação dessa, acaba que dá espaço para que a arbitragem seja até elogiada. Porque as pessoas, no fim das contas, estão falando assim... O Dora tá pistola porque ainda teve que elogiar. Porque a gente é obrigado a elogiar o árbitro, porque ele acertou num lance óbvio, né? Ele não fez mais que obrigação. O VAR aí fez só a obrigação dele. Né? Um lance muito óbvio. E aí a gente, de repente, está falando bem de uma arbitragem que é uma tragédia o ano inteiro no Brasil. Bem lembrado. Eu vou dizer que não pode cair nessa onda não, viu, Salum? Você, o próprio Juninho, que eu tenho um profundo respeito e tal, vocês não podem cair nessa onda não. Eu vou pra KTO, mas antes eu vou pro KTOtíssimo Thiago Valu. Não, mas só tem que fazer uma justiça nessa história, na minha opinião. Eu já deixei claro, eu entendo que o Salum foi equivocado, o Juninho também, mas eles não são os únicos não. Então vem a comissão dos abutres de arbitragem, vem a CBF, vem não sei quem, querer aparecer, querer dar uma mão mais pesada. Por quê? Por conta que são dirigentes e jogadores do América. O que o América fez, juntamente com o Salum, repito, eu acho que foram mal. Porque a expulsão do Maidana, para mim, ela é correta. Agora, por exemplo, quando o Filipão falou a respeito de que existe uma recomendação dentro da CBF para que se dê cartão ao Hulk, também para mim é uma situação tão grave. Tem que ser punido. Só que quem são essas pessoas que vão punir? Então, o que aconteceu, acontece em 50% do campeonato. Vejam bem, eu não estou defendendo a reclamação a esmo no sentido errado. Agora, vamos ver como é que vai ser a postura com o América. Porque o que o América fez, na verdade, praticamente rodada sim, rodada não, ou o Cruzeiro faz, ou o Atlético, ou o Flamengo, ou o Corinthians. Não. Falar que tem um esquema para salvar o Vasco, eu não vi ninguém falando, não. Não tô falando. Ou que tem um esquema para salvar o Cruzeiro, ou para salvar o Coritiba e tal. Isso não. Você tá pegando uma parte pelo todo. O que eu tô falando Felipão falou que o futebol tinha Metonímia, acabado, tomou 2 jogos de gancho. O que eu tô falando é muito maior do que isso. Eu tô falando da reclamação, da veemência com relação à arbitragem, com razão ou não, isso acontece praticamente em 50% das 38 rodadas do Brasileiro. Reclamações da arbitragem. Eu acho que acusações, essa foi a acusação direta, eu acho que essa foi a mais clara. Agora, sabe o que agora podia ser? Dr. Gori. O comercial. É quem reclamar e acusar. Deixa eu falar. Sabe o que podia ser agora? Comercial da Oriental Médica, que o Valu deitou em você. Ah, deitou sim.
Valu, pelo que eu entendi, pelo pouco que eu entendi o que ele quer dizer, ele acha um absurdo o Salu e o Juninho serem punidos porque deram uma declaração extremamente polêmica sem provas. Que tá fazendo? É um escândalo. Não, ele entendeu. Pouco escândalo isso. Tá desfazendo o seu argumento. Todo mundo entendeu. E você é o gasolininha, né? Você é o gasolininha, né? É, gasolininha. Violento nas peladas. Rumo ao Maraca, vem de KTO, porque, gente, atenção. As semifinais da Libertadores estão aí. A KTO vai premiar quem ousar nas suas apostas. Muita atenção. Você pode ganhar até R$ 78 mil em free bet. É só apostar pelo menos R$ 5 em qualquer esporte, você escolhe lá, até o dia 5 de outubro. Se você apostar nas odds mais altas, eu vou te dar um exemplo. Fluminense Internacional. A odd mais alta, abre aqui, André. Aqui, ó, Fluminense Internacional. A odd mais alta tá aqui, ó, que é do Internacional. Se você apostar aqui, ou palpitar aqui, Boca e Palmeiras, a odd mais alta, veja você, é empate ou Boca. Se você palpitar em empate ou Boca, e aí você vai se dando bem, se você for se dando bem, você vai acumulando pontos e lá no final, meu amigo, quem desafiar as probabilidades, os maiores pontuadores, os 50 maiores pontuadores durante as semifinais serão premiados com free bets que vão de R$ 50 a 78 mil para o grande vencedor. É um Maracanã lotado de free bet. Acesse kto.com, não se esqueça de clicar em Aceito Participar. Lembrando que a KTO é para maiores de 18 anos e você tem que brincar com responsabilidade. Agora, desafiar as probabilidades que a KTO, se a KTO coloca uma odd baixa no time, é porque ela acredita que aquele time é favorito. Aí você vai lá e desafia, fala não, eu vou na zebra. Se você considera que é zebra, por exemplo, empate e Boca, acho que tá dentro da normalidade, tá bom de palpitar. Mas se você vai no Inter e o Inter surpreende e vence o Fluminense hoje, imagina só, hein? Vai ganhar hoje o que você palpitar e mais participando da promoção, de repente ganhar free bets espetaculares no dia 5 de outubro. Jogue com responsabilidade, se não tem cadastro ainda, Donos MG em verde aqui, vai lá, cupom Donos MG e aí depois vai ganhar 20% de boas-vindas, limitando o primeiro depósito a R$ 100. Você é o cateótimo da informação e agora você tem uma informação sobre Matheus Pereira. O HG estava conversando com uma fonte ligada ao departamento de futebol do Cruzeiro e aí a informação que me passaram é que Matheus Pereira vai voltar a treinar com bola amanhã. Ele começa as atividades sob o comando do técnico Zé Ricardo e aí vai depender do técnico Zé Ricardo se Matheus Pereira vai ser utilizado ou não no jogo contra o América, porque ele já terá condições de ser relacionado. Então amanhã ele começa esse trabalho com bola e no fim de semana é possível sim que ele esteja entre os relacionados de Zé Ricardo para a partida diante do América, porque ele já reúne condições de atuar nesse compromisso. Agora eu preciso ouvir aqui você está insuportável hoje, mas eu preciso te ouvir. Matheus Pereira e a volta do Guerreiro. É muito importante porque é um setor problemático para o Cruzeiro, baixa produtividade ali, especialmente na criação. Matheus Vital realmente não consegue aproveitar as inúmeras oportunidades que todos os treinadores, os 3 treinadores do Cruzeiro Mas quem está aproveitando? Não, estou falando números de um meia de criação, 1 gol e 1 assistência em mais de 35 jogos. Então, diante disso, até talvez alguns que pudessem ser aproveitados já não estão, mas enfim, tempo pretérito não conta para o domingo do Cruzeiro. Para domingo agora o que tem é o Matheus Pereira. Tenho certeza que se ele tiver 5 minutos de possibilidade de pisar em campo, ele vai ser relacionado e já pode ajudar com 5 minutos, com poucos minutos, porque foi essa amostragem que ele deu diante do Atlético Paranaense e do Botafogo. Ô Valuzinho, só uma coisa que eu também esqueci até de trazer na informação é isso. Ele pode atuar até por um período reduzido, porque ele já reúne condições de atuar. Vai treinar amanhã com o elenco. Então ele pode jogar por um período reduzido. Só assim, apesar da necessidade, é até óbvio isso aqui que eu vou. Óbvio isso aqui que eu vou falar. Seu sonho mesmo? O departamento médico todo do Cruzeiro, o staff, é muito profissional. Agora, eu tenho informação também que esse retorno do Matheus, ele foi
foi seguido assim, cada etapa foi bem construída e eu penso até que ele vai pisar em campo quando ele voltar a jogar novamente, numa condição bem melhor até do que da chegada, quando ele vinha de um período pós-férias. Então, foi tomado todo tipo de cuidado nessa etapa de recuperação do Matheus Pereira. E olha, mais uma vez, eu quero aproveitar o gancho do Valu para exaltar realmente o departamento médico do Cruzeiro, porque a informação que tivemos quando a gente foi buscar apurações, quando o Matheus sofreu a lesão, foi que ele poderia voltar, se tudo corresse dentro do prazo, que ele poderia voltar no jogo contra o Cuiabá. Ter os minutos contra o Cuiabá, ter alguns minutos e voltar ao time como titular no jogo contra o Atlético ou contra o Flamengo e entraria realmente dentro desse processo. O jogo que tem agora é o jogo contra o América e o próximo jogo contra o Cuiabá. Ou seja, o processo que o departamento de futebol do Cruzeiro pensou para o Matheus Pereira, ele está sendo detalhadamente bem cumprido. E isso é raro, porque é raro também a gente conseguir a informação dessa possível volta, que sempre no futebol é muito difícil de trabalhar com recuperação do atleta. E pela lesão que ele sofreu, o departamento médico do Cruzeiro soube detalhar especificamente quando ele poderia estar na sua melhor função. Ou seja, contra o América, pode ser que ele nem venha a ser relacionado, tá? Eu entendo, pensando que na quinta-feira ele voltará a fazer esse trabalho com bola, eu acho muito difícil dele pegar e ser um dos jogadores a ser utilizado no jogo contra o América já no domingo, e aí ele voltaria sim a jogar e ter mais uma dinâmica de bola no jogo contra o Cuiabá e depois no processo da semana, pensando Flamengo, pensando Atlético, ele estaria no seu 100% para atuar e que vai ser muito importante para o Cruzeiro ao longo dessa temporada. Ô, Dólar, nada melhor, né, Dólar? Na reta final, Cruzeiro precisando dar uma resposta, porque há uma preocupação, pô. Não há uma preocupação só com o Valu, uma preocupação geral. Não é 4 pontos assado. Agora não. Caraca, vocês estão brigados hoje, né? Aqui, eu tô falando de preocupação. Eu não tô falando de pessimismo. Porque aqui é pessimismo. Na veia. O pessimismo corre no sangue dessa criança aqui. Dá um soco nele, eu tô falando o seguinte, eu tô falando de um momento que preocupa, porque 4 pontos, a reação do Vasco, a vitória do Vasco, 4 pontos do primeiro do rebaixamento, aí você recebe de volta o Matheus Pereira, nada mal. Não tem notícia nesse contexto melhor do que essa pro torcedor e pro Para próprio de Zé rir, Ricardo. Eu gosto da treta de vocês dois. E agora, inclusive, quem vai se escalar, na verdade, é o próprio Matheus Pereira, né? Porque no lugar de quem, Dó? Não tem a menor... Na verdade, o Matheus Pereira ele pode escolher onde ele quer jogar nesse time do Cruzeiro. Que isso? Se ele quiser jogar na do Rafael, ele joga. Ele é muito melhor que os outros. O opinião do Valu joga mesmo, né, Valu? Joga. Do Rafael, ele pode escolher. Pode escolher onde joga. Onde ele quer jogar no time do Cruzeiro. Então, assim, o Zé Ricardo não tem a menor dúvida que vai escalar o Matheus Pereira, só ele ter condição. Se ele viu o Matheus Pereira treinando, falou, o cara tá bem, tá solto, tá leve, tá sem dor, ele vai pro campo. Não tem a menor dúvida. Agora, eu tô com o Valu que o principal problema do Cruzeiro hoje, pra mim, é o setor de criação e a responsabilidade hoje é do Matheus Vital. Então, em tese... Mas é mesmo o setor de criação? Não é a finalização de jogadas? Não, eu acho que é a criação. Mas eu acho que a criação do Cruzeiro, na verdade, não existe, né? A gente não pode falar do setor de criação porque a criação não existe. Você não acha que ela chega com baixa qualidade para pegar e dar o último tapa? Não em todas as oportunidades. Eu acho, por exemplo, viu? Por exemplo, o Fluminense tem um Cano que decide. Então, o Vasco tem um Verrete. Tem um Verrete que decide. O Inter tem o Valência que decide. O Atlético tem o Paulinho que decide. O Cruzeiro tem quem? Então, cara, mas aí o processo é outro. Aí não é só a questão do cara que... Eu acho que no Cruzeiro falta ainda também a finalização. Não, tudo bem. O Cruzeiro há muito tempo tá procurando centroavante. Tem problemas também. O Gilberto tem oportunidades, ele perde. Gente. Quando a gente via o Henrique Dourado ter oportunidades, ele perdia. Aqui. Quando a gente viu o Rafael Papagaio, ele talvez tenha sido quem melhor aproveitou as oportunidades. Mas ainda assim não era um exímio finalizador. Eu não sei se o maior problema do Cruzeiro hoje seria a criação. Para mim, é a conclusão das jogadas. Eu acho que a criação, porque a criação não existe. Para mim, a conclusão das jogadas tem sido o pior problema. É claro, isso não impede que o clube tenha, ou o time tenha outros problemas. É até triste a gente falar isso. Existem outros problemas. Eu acho que o Rafael tem sido um problema nessa temporada. Eu acho que a criação em alguns momentos a marcação no meio campo.
a finalização. Mas pra mim, o Mas você pior falou dos tudo, problemas... Não O falou goleiro, nada, troca de treinador, goleiro, a marcação, erro da o ataque, diretoria. a armação, Tem tá- sido... É tudo. Deixa eu Mas só, tudo tem, só mas tem eu o que falo é mais. deixa eu só pensar um problema aqui do Cruzeiro. Eu acho que o problema está na defesa, na construção, saída de bola, construção. Acho que o ataque também tem falhado. Finalização, troca armação, de treinadores, e o goleiro não tá legal também. É que tudo do Cruzeiro hoje é problema. A questão é qual é o maior dos problemas. Pra mim, o maior dos problemas é a finalização. Não. Fizesse Não, mais gols. Peraí. Fizesse mais gols. Tudo é problema. Eu Contra o acho. Santos, por eu exemplo, acho o que time não meteu tem 3. Peraí, gente, peraí. Mas os jogos anteriores Peraí, não. gente. Sim, mas é um processo. A gente tá falando agora do início do trabalho do Zé Ricardo. Peraí, por favor. Não, de verdade. A gente não pode pegar e falar que o Cruzeiro tem todos os problemas. Quando a gente fala gente não, isso, quem falou foi ele. A gente é muita gente. É falta de responsabilidade nossa, porque o Cruzeiro Nossa, hoje... não foi ele que falou. O Cruzeiro tem um dos melhores sistemas defensivos do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro Mas eu sofreu... não citei isso como um problema. É a quarta... Então, é Mas a eu não quarta... citei isso como problema. Aí, na zoeira, no você falou da bate-papo... marcação no meio O Cruzeiro campo. tem todos os Mas problemas. eu falei que a marcação no meio... Os problemas que eu todos. citei, eu não citei da linha defensiva. Citei, o Rafael tem falhado. A marcação no meio-campo, pra mim, em alguns momentos é falha. Então, mas... A criação de jogadas e finalizações. Eles brincaram, que Beleza, todos eu ganhei nisso nesse momento. Então, agora, um ponto que você não pode colocar é que eu citei que existe Vou no ser o Cruzeiro um chato. problema na defesa. Vou ser o eu não chato. citei isso. Estamos num programa de televisão que tem um alcance grande. Quando a gente fala, generaliza que o Cruzeiro tem todos os problemas, a gente tá Mas fazendo você tá olhando pro cara errado, você tem que olhar pros dois, no fim. Que dois, irmão? tem problema. Não, eu tem citei todos. esses problemas, vocês disseram Então, todos. calma lá. Então você tem que olhar pros Calma dois, lá. não é pra mim. Os dois Calma lá. falaram isso, E não fui outra eu. coisa que a gente tem que pensar é que cada vez mais a análise de desempenho, a análise tática, os detalhes são muito minuciosos dentro do futebol. Então a gente tem que pensar, o penúltimo passe, que hoje é estatística, né, Thiago? Sim. Hoje é estatística. Se trabalha com quem deu o penúltimo passe. O penúltimo passe do Cruzeiro está chegando da melhor forma para quem vai dar assistência? É isso tudo que a gente tem que pensar. Não. Então eu acho que com o Matheus Pereira, isso aqui, a visão frontal para chegar ao ataque vai melhorar. Mas eu não acho que esse tenha sido o problema. Contextualizando o demais. Lucas Silva faz esse penúltimo passe tá muito contextualizando demais. Tá na cara que o problema do Cruzeiro é o homem-gol. Os atacantes não O falharam. grande problema é esse. Já passou por isso, já foi isso também. O Cruzeiro viveu, a gente tem que pensar que a gente vê um trabalho novo começando agora. O Cruzeiro viveu vários tipos de problema durante a temporada. Em algum momento já foi o alto desperdício do pessoal lá na frente, em algum momento já foi a falta de produtividade. Hoje, para mim, é uma falta de criação no meio-campo com a falta de efetividade na frente. Eu acho que são os dois problemas. Isso. O sistema defensivo está funcionando de acordo, o Cruzeiro consegue fazer transições. Tinha que achar uma maneira do Lucas Silva ter mais fôlego para os momentos em que ele pegasse a bola, mas o Zé Ricardo já entendeu que ao lado do Jussa para dar um pouco mais de proteção, enfim. Então eu acho pelo menos que está por aí. O certo é só para deixar claro que com todos esses problemas, mais de 25 mil ingressos já foram vendidos, mesmo sem a diretoria dar a mão para a torcida no dia 1º de outubro, que é um dia caótico para quem é trabalhador, assalariado, sabe do que eu estou falando, mais de 25 mil ingressos já foram vendidos para o jogo contra o América. E agora eu quero vender para você dólar. Pera aí, que eu estou preocupado com você, que você está pagando. Você está pagando seu carro, o dólar tem um Audi A5. Mas aí compra um carro e parece que está pagando 5, né? Então, o recado é para você, dólar, e para você que está em casa, que pode, de repente, ter pagado ou estar pagando juros abusivos embutidos no contrato sem você saber. A Solução Consultoria existe para te ajudar. E como é que ela faz? Ela vai fazer uma consulta no seu contrato de financiamento, vale para um contrato que já pagou, que está pagando. Fazendo a consulta, ela identifica se há ou não juros abusivos embutidos no contrato de financiamento. Se ela descobre que há juros abusivos, é pontapé inicial para você entrar com o processo. Lembrando que a consulta é de graça, tá? A consulta é de graça para saber se há juros abusivos. Você financiou carro, moto, ônibus, van, caminhão, mas não sabe se está pagando juros abusivos. Como é que você vai saber? Fazendo a consulta. Quem vai fazer para você? Nós, da Solução Consultorias. O número está aqui, 2566-2701, é o mesmo número do WhatsApp.
Você pode chamar no WhatsApp, vai falar com os nossos consultores e eles vão verificar. Não, Everton, eu sou da tecnologia, eu quero o QR Code. Está lá no cantinho, aponta a câmera para lá, clica, abriu, chegou no consultor, pede a consulta e depois parar de pagar juros abusivos, receber até 80% de volta. E se estão falando de busca e apreensão com você, não entrega não. Fala com a gente, 2566-2701. Pessoal, o Corinthians, segundo o colega Jorge Nicola, estaria de olho no Arana, né? Só que é uma informação que nós trouxemos já há algum tempo desse interesse. Na verdade, o Arana, vamos lá, o Arana desperta interesse de todos os clubes. Se pá, até o Palmeiras, o Fluminense, todo mundo quer. E o Corinthians, que tem o Fábio Santos, por exemplo, que já está com a idade avançada e não é uma unanimidade, o Corinthians estaria de olho. Agora, o que o Thiago Fernandes apurou sobre a possibilidade do Arana não permanecer, porque eu também tenho uma informação, que inclusive busquei agora há pouco, mas antes a sua. Por desejo do Atlético, essa negociação não aconteceria, porque já existe uma conversa da diretoria com o staff do jogador para que ele permaneça por mais tempo. Importante lembrar que o Arana tem contrato com o Atlético até dezembro de 2024 e existe no Atlético já o interesse de mantê-lo, de ampliar esse contrato e valorizar o vínculo do jogador. Então já começaram as tratativas, já começaram as conversas para que o Arana renove o seu contrato. O Atlético aposta, dentre as várias coisas que o Atlético tem ali de vantagem ou de ponto positivo, como o Arana já estar adaptado a Belo Horizonte, a identificação com o clube, o Atlético aposta também na boa relação com o staff do jogador. Lembrando, ele é representado pelo Elenco Esportes hoje, do Fernando Garcia e do Guilherme Miranda, e essa empresa trabalha também com o Edenilson, foi a responsável por trazer o volante, que foi um pedido do antigo treinador atleticano à diretoria. Então, existe uma ótima relação entre Atlético e Elenco Esportes e o Galo aposta nisso também para conseguir a manutenção do jogador. Bom, o que eu tenho de informação, que eu busquei, é que, inclusive, há uma vontade do jogador em permanecer no Atlético. O que eu tenho de informação é que há uma vontade do Arana em permanecer. Ou seja, se o Arana tem vontade de permanecer, Dólar, e o Atlético, obviamente, interesse em permanecer com ele aqui, acho que entre uma situação e outra, a coisa está caminhando para renovação. Caminhando, mas a gente sabe que no futebol também esse acordo Sabe, muitas vezes fica um pouquinho mais complicado do que parece. O Corinthians também, né? Aí vai depender muito dos valores envolvidos, o que vai acontecer aí no meio dessas conversas. Mas não tenho a menor dúvida de que pro Atlético a melhor saída é a permanência do Arana, até porque... Vale o esforço, né, Dó? Vale demais, ele é disparado o melhor lateral esquerdo. Sabe por que essa pessoa do Atlético falou comigo? Que o Arana reconhece... Gente, eu não posso duvidar da índole do cara. Claro. Que o Arana valoriza muito ele ter chegado até a seleção pelo Atlético. A contusão veio, o Atlético cuidou, ele se recuperou e está muito bem, muito bem. E segundo o que me consta, que me informaram, ele valoriza isso. Valoriza o esforço do Atlético de contratar, o esforço do Atlético em cuidar, a chegada na seleção através do Atlético. E ele tem uma história no Corinthians, mas o Atlético hoje está num patamar que consegue disputar, né? Só que, e aí assim, eu penso que pro Atlético, né, eu não pago as contas do clube. Então, estou numa posição muito fácil aqui também. 4 aí para ficar com ele. Eu acho que o Atlético não deveria medir esforço, deveria equiparar salário com as grandes estrelas mesmo do futebol brasileiro, fazer um contrato longo, fazer progressão salarial, fazer plano de marketing, o que tiver que fazer para convencer mesmo o Arana a ficar, assim, até aposentar, se for o caso, porque o Atlético não vai encontrar no mercado um lateral da mesma qualidade, vai ser muito difícil de repor, ele já é ídolo da torcida, já tem uma identificação, usa a camisa 13, né? Então dá para usar isso também, então assim, o Atlético precisa fazer todo o esforço possível para manter e por muitos e muitos anos o Arana, porque o que ele entrega dentro de campo, o Atlético não vai conseguir com o outro facilmente. Ô Dola, eu posso falar a respeito do bate-papo que a gente estava tendo ali fora? Claro. Antes do programa começar, quando a gente foi falar a respeito do Arana, o Dola, a gente conversando a respeito disso, a gente pensou assim, o Atlético recentemente perdeu um
um personagem que era muito querido pelo torcedor, tô falando do Alan, que foi um pouco traumática a saída dele, foi pesada para o torcedor do Atlético, sabe, a forma que foi, para o clube que foi, então tudo isso pesou. Então o Atlético está um pouco mordido com essa situação. E isso pode fazer o quê? O Atlético fazer um esforço sobrenatural para não perder um jogador tão identificado, tão querido pelo torcedor atleticano num momento como esse. O que seria para o torcedor do Atlético pensar, no ano de 2023 perdemos o Alan para o Flamengo. Aí depois, ao final do ano de 2023 ou no início de 24, o Atlético perde o Arana para o Corinthians. Isso seria uma bomba caindo dentro do Atlético. Então o torcedor do Atlético espera que a diretoria faça todos os esforços para ter esse jogador aqui por um longo tempo, como muito bem disse o Dólar. E uma outra coisa, com o tempo, o Arana vai mais uma vez voltar à seleção brasileira. Pelo futebol que ele tem, pela capacidade que ele tem. Totalmente. Então, o Diniz hoje olha para o Arana como um possível nome a estar em convocações futuras. Então, o Arana tem um lugar, tem um ambiente muito querido, que ele continue aqui no Atlético, porque ele vai ser muito importante. E o Atlético tem que entender que é importante olhar para o mercado, né? Se tem o jogador, se bom, eu vou renovar aqui, mas se tiver um negócio ali na frente, eu consigo vender e tal. É importante olhar isso. Mas o jogador que também tem uma entrega técnica de qualidade absoluta, esse cara também você tem que contar com ele aqui. Fazer um contrato mais extenso, ter a segurança de que na lateral esquerda você vai ter qualidade absoluta, padrão de excelência na lateral esquerda. Então é o seguinte, renovação do Arana, segundo o que eu tenho de informação, já começa a ser discutido, o Thiago trouxe aqui confirmando. Agora, você também pode renovar sua casa, porque de um pequeno reparo, a construção dos seus sonhos, fala com a CNR. A CNR cuida pra você. Vem pra CNR, taca meu jingle aí. Rogério Sotero, o homem do preço da CNR, está aqui. A gente preparou ofertas incríveis pro meu povão. Rogério. Boa tarde, querido pessoal da bancada, boa tarde também. A você que está nos assistindo, que está aí na sua casa, vai fazer um pequeno reparo. Quem sabe tocar o tanque aí da sua área de serviço, né? Vai construindo, está reformando. Gente, a CNR é isso aí, é de um pequeno reparo à construção do seu sonho, né? E se você que está neste momento ainda não conhece a CNR, nos conselhos de privilégio, traga a sua necessidade, o seu orçamento, venha negociar conosco. Faça aqui ó, com a Márcia e o João Souza, um casal simpaticíssimo do bairro Santo Antônio, que está aqui nos assistindo. Obrigado pela preferência, pela presença, né? Por terem nos concedido o privilégio de servi-los, né? E se você quer saber mais sobre as ofertas que eu vou anunciar aqui agora, liga aqui no nosso Televendas, no nosso WhatsApp, fique sabendo sobre as ofertas que serão anunciadas agora e as inúmeras que estão nas lojas. Vamos lá? E a de número 1 já está na tela. Olha o tanque que eu falei, ó, tanque Decoralita linha mármore. É um tanque de 20 litros, a medida é 50 por 40, a cor é branco gelo, tá? Ele está de R$ 260 por apenas R$ 186,90, esta à vista uma vez no cartão. A de número 2 explodindo na tela. É o porcelanato Delta Marmo Douro. A medida dele é 70 por 70, é um produto extra, esmaltado, acetinado, retificado, dá um ótimo acabamento assentado. Este de R$ 65 por R$ 49,90 em 10 vezes no cartão. Eu tenho a terceira do dia, atenção! E a terceira é o piso Secaf Elemento Cinza, né? Ele é um piso 62 por 62, pode ser usado em áreas externas cobertas, né? Extra de R$ 65 por apenas R$ 49,90. Esta oferta em 10 vezes no cartão. Barato e bonito! De um pequeno reparo à construção do seu sonho, vem para a CNR da Reforma Construção BH, Nova Lima, Contagem Betim, e Varginha e o Rogerão tá isso em aí, todas. Todos aí, um abraço, obrigado, Rogerão. Toca meu jingle aí. Construção do seu sonho, vem pra CNR. Thiago Fernandes, Cruzeiro está interessado no retorno do Everton Ribeiro. Isso é uma bomba. Ô, HG, eu estava conversando com uma fonte sobre essa possibilidade do Cruzeiro contratar o Everton Ribeiro, e aí ele não me confirmou nem desmentiu que exista o interesse. O que ele me disse é que é um jogador muito caro para os padrões adotados pelo Cruzeiro atualmente. Então, nesse momento, seria muito difícil que houvesse algum tipo de investida do Cruzeiro pelo Everton Ribeiro. E aí ele me informou o seguinte: o Cruzeiro deve começar a investir em contratações
um pouco mais pesadas a partir de 2025. O Matheus Pereira, neste caso, é uma exceção, porque é um jogador com uma contratação pesada. Mas então o Cruzeiro deve começar a investir em contratações mais pesadas, que exijam um investimento financeiro maior, que demandem uma grana um pouco superior à que ele tem gasto ultimamente, a partir de 2025. Pelo menos este é o planejamento da SAF. Então, muito dificilmente o Everton Ribeiro virá para o Cruzeiro em 2024, mas muito dificilmente mesmo, especialmente pela questão financeira. O que o Cruzeiro planeja é que a partir de 2025 ele comece a investir mais em contratações de jogadores considerados craques aqui no nosso futebol. Ô Valu, tem uma situação que eu sempre gosto de tratar, que alguns jogadores passam pelo clube e você agradece pelos relevantes serviços prestados, mas a vida que segue, né? Deixou um legado, foi campeoníssimo aqui, jogou demais e tal, mas para alguns eu diria isso. Para o Everton Ribeiro eu diria, por favor, volta, vem viver outra vez ao meu lado. Você repete comigo ou você acha que tem que passa a bola? Eu repetiria o refrão por mais 42 vezes até, se necessário. E não é saudosismo com relação a 2013 e 2014, onde eu acho que ele simplesmente arrebentou naquele time comandado pelo Marcelo Oliveira. O nível de futebol que ele... É porque quem está jogando hoje no Flamengo, com sinceridade, né? Então, acho que, lógico, ele não tem mais aquela capacidade física que ele tinha em 2013, 2014, não tem mais essa capacidade. Mas, tecnicamente ainda, dentro do nível do futebol brasileiro, eu acho que o Flamengo, até com sinceridade, as pessoas do Flamengo não estão enxergando bem essa coisa de repente, dispor muito fácil do Everton Ribeiro. O Fluminense quer, o Corinthians quer, o São Paulo quer. O Grêmio quer. O Grêmio quer. Então, assim, eu acho que ele é um jogador, na minha visão, nível Brasil, ele poderia jogar em alto nível pelo menos por mais 2 anos dentro do futebol brasileiro. Claro, a realidade do Cruzeiro, o Thiago Fernandes já falou, não é essa. Então volta, Everton Ribeiro, deixa de marra e vem dormir no Oriental Medic, vem dormir comigo aqui nesse Oriental Medic. Você toparia? Porque aqui tem massagem, não sou eu que faço a massagem, é o colchão. Aqui você tem o colchão com massageador. Ô, gente, vocês não sabem o prazer que é deitar no colchão Oriental Medic e ligar a massagem. Dormir sendo massageado e outra coisa, dispensa o despertador e acorda, porque você programa o horário que você quer ligar o massageador e acorda sendo massageado. Dormir num travesseiro com alto-falante, Bluetooth, coloca a música, deita a cabeça aqui, a musiquinha suave aqui direto do travesseiro. Nós temos. Nós temos colchões para a linha de hotéis no mundo inteiro, que é esse que está aqui, ó, esse aqui ao lado. Então, eu estou te dando várias alternativas. Há 30 anos eu produzo aqui em Belo Horizonte, entrego para você. Um puidinho que tiver, eu troco para você, tá fácil, tá aqui do lado. Eu estou falando simplesmente de um colchão que tem selo do Inmetro. As marcas não conseguem e querem que a gente fabrique para elas, mas nós queremos fabricar para você. Te vender para pagar em 18 vezes, te dar 2 travesseiros de presente, mas não é com alto-falante não, tá? Te dar o colchão, te vender um colchão com massageador, sem massageador, pagando em 18, facilidade para você comprar direto da fábrica, por isso é mais barato. 992160262, 0800 038 2000 ou no QR Code lá no cantinho, é só apontar a câmera e falar com a nossa equipe de vendas Oriental Medic. Nossa especialidade é cuidar do seu sono. Intervalo, no pique, voltamos já. Oi, gente! Voltamos. Aliás, estou aqui, né? Mais um dia com vocês no comando do nosso intervalo e também para receber as mensagens de vocês aqui no WhatsApp, como sempre bombando, né? Como sempre bombando, a galera participando por aqui em peso. Que coisa maravilhosa! Bom, muitos assuntos que a gente discutiu nesse primeiro tempo do programa e muitos assuntos variados, né? Deixa eu registrar aqui primeiro a participação do Celso Guimarães, lá de Divinópolis. A diretoria do América errou em fazer acusação. É isso aí, é uma situação complicada, né? Sobre a questão de arbitragem, confusão, essa expulsão do Maidana que a gente mostrou aqui no início do programa, o áudio do VAR, a conversa que rolou ali entre a equipe de arbitragem nesse lance que foi bem complicado mesmo. O Elias está dizendo que a expulsão foi justa. Que isso, Maidana? Ô, louco, realmente engraçado, gente, que o Maidana, ele não é um jogador que tem essa característica, né, de ser desleal ou violento.
em toda a carreira dele. Eu, pelo menos, nunca vi algum lance sequer parecido com esse que a gente viu no último jogo contra o Vasco. Então, é um fato isolado da carreira do Maidana e realmente foi bem feio mesmo, né? Enfim. A expulsão do Maidana foi justa sim, mas ontem em Corinthians e Fortaleza, aos 37 minutos, o Veríssimo cometeu o mesmo erro e foi punido apenas com o cartão amarelo. E no lance seguinte, o Corinthians fez o gol de empate e ainda teve o pênalti não marcado. É aquela famosa incoerência da nossa arbitragem, né? Inclusive, esse lance do Maidana, o América reclamou dizendo que era lance só para cartão amarelo. Mas a gente tem uma situação de incoerência muito grande. Acho até que a do Maidana não dava para passar não, viu, gente? Acho até que não dava para passar. Mas que rola uma incoerência muito grande da forma como a nossa arbitragem conduz as coisas aqui no Brasil, realmente isso aí a gente não tem como não destacar. O Ricardo Luiz... me fala do Papagaio, já volta contra o América? Não, Ricardo, o Papagaio ainda não terá condições para esse jogo contra o América. Inclusive, eu estou curiosa para saber o que o Zé Ricardo vai fazer em termos de escalação, já que ele disse que gostaria de jogar com o centroavante. O Gilberto não deve começar esse jogo e aí ele não tem nenhum jogador ali da função à sua disposição para essa partida contra o América. Então, provavelmente, ele vai ter que mudar nesse esquema aí para o jogo. Agora, bora voltar lá para o estúdio, minha gente, porque tem mais os donos da bola para vocês. Não, o Thiago está contando aqui e eu confirmo, a Gominha Pneus é disparada a melhor por 32 anos de mercado, 7 lojas, mais uma loja agora, breve na Pedro II. Atenção, estava conversando hoje com a Larissa, que é da equipe de marketing lá da Gominha Pneus, ela estava me dizendo que, atenção, hein, pneus BF Goodrich para picapes, os pneus para quem tem Compass, a preços imbatíveis e jamais vistos. Atenção, pessoal das vans, hein? Atenção, você que roda de van. Linha de pneus para vans também, preços imbatíveis. E aproveito para continuar dizendo, se você quer comprar Michelin, é com a Gominha. Se você quer comprar BF Goodrich, é com a Gominha. Você tem picape, nós estamos vivendo a onda das picapes, né? Então você tem aí várias picapes no mercado e é legal você colocar um pneu borrachudo da BF Goodrich. Fica mais robusta e mais segura. Quem tem BF Goodrich? Nós da Gominha Pneus. Então você tem aí, por exemplo, a gente vê um monte de Compass, Renegade, Honda HR-V e tal. Temos pneus exclusivos para essas linhas em qualquer uma das nossas lojas. Então você quer saber a loja mais próxima? Você tem a opção de apontar a sua câmera para aquele QR Code ali, saber onde está a loja mais próxima, procurar, diga que viu aqui nos Donos da Bola e vai lá e compra o seu pneu. Agora, evita pneu xing-ling, porque é a sua segurança, a segurança da sua família. Muita gente vai meter o carro na estrada agora, nessa semana que fica aí, uma semaninha sem aula, a criançada fica sem aula, aí a família vai para a estrada, vai rodar no Michelin, né, meu amigo? Não vai colocar xing-ling para correr risco, não. Então é o seguinte, fala com a Gominha Pneus, tem o QR Code ali, ou então você descobre aí a loja mais próxima, vá até a Gominha Pneus. Michelin, BF Goodrich, é com a Gominha Pneus, 32 anos de mercado. Ô Elton, você chamou a atenção para uma coisa aqui, você que roda sempre de Michelin e por isso nunca derrapa e compra na Gominha, você disse uma coisa aqui interessante. Porque se o Tite fecha com o Flamengo, aí o Everton Ribeiro permanece no Flamengo. Isso é claro e notório, que a gente sabe da relação que o Tite tem com o Everton Ribeiro, o Tite que levou o Everton Ribeiro para a seleção brasileira. Então, o Tite fechando realmente com o Flamengo, que é o que parece caminhar, né? O Tite está a poucas horas de ser anunciado realmente. Eu acho que falta só a questão de valores com o nosso querido e amado. Tá aí ele, grande Sampaoli, aí para esses detalhes aí
para a saída dele do Flamengo, e aí o Tite vai ser anunciado e a relação Tite e Everton Ribeiro é muito grande e o Everton Ribeiro vai continuar lá ao ladinho de Tite. Só uma coisa, Tiagão, eu tenho uma informação, o Ronaldo deu uma informação de que haveria um acordo do Tite com o Andrés para voltar ao Corinthians agora, nessa transição pós-Lucha aí. Porque o Lucha deve cair se for desclassificado semana que vem, porque ele só está mantido lá por causa da Sul-Americana. Aí disse que teria um acordo e tal. O Tite, ontem, na chegada, o Tite já mora há alguns anos no Rio de Janeiro. Sim. Né? Então ele mesmo disse, gente, ele até se assustou. Um monte de repórter eu tô aqui, vindo pra o que tá casa. acontecendo? É porque alguém viu, alguém tava no voo com ele, aí manda pra um que manda pra outro. Mandou que chegou no Venê. Aí chegou no Venê, que é um animal da informação, impressionante. O cateótimo da informação. Aí os caras foram lá receber o Tite como se ele já tivesse ido pro Flamengo. Só que a informação é que o Andrés tem um acordo verbal com ele. É que acordo verbal é um negócio problemático, né? A informação que eu tenho, inclusive, é que vai estar avançando, né? A gente estava falando sobre isso aqui nos bastidores. Eu conversei com uma boa fonte que me passou que estava avançando, mas não me deu detalhes sobre como isso aconteceria. Avançando com o Flamengo, né, Thiago? Com o Flamengo, avançando com o Flamengo. É importante deixar isso claro. A gente está falando negócio do Corinthians, talvez o pessoal faça essa confusão. De fato, está avançando a conversa com o Flamengo. E que deve, de fato, ser consumada essa ida dele para o Flamengo. Mas eu ia falar um outro negócio, HG, é que eu acho que o Flamengo, com o Tite, eu não vou dizer que vai ficar imbatível, porque não existe time imbatível, mas fica muito forte. Eu acho o Tite baita treinador. É nosso melhor treinador. Talvez ele esteja abaixo do Abel ou no mesmo nível. Brasileiro é o nosso melhor. Então assim, eu fico em dúvida realmente se ele não está no mesmo nível, se ele talvez seja levemente acima. Mas eu acho que são do mesmo patamar, Abel e Tite. Sim. E eu acho que, cara, ele vai conseguir muita coisa nesse Flamengo. Se ele não der jeito nesse Flamengo, só Jesus na causa. Entendeu? Impressionante. E é uma coisa que uma vez me falaram, eu não lembro onde foi que me falaram isso, mas se um dia ele vai voltar. Jorge Jesus vai voltar. Jesus vai voltar Um dia o Jorge Jesus vai voltar ao Flamengo. Jesus voltará. E se ele voltar e der certo, ele é inteligente, ele não vai fazer. O que os caras vão fazer? Vão tirar o Cristo Redentor de lá e botar ele. Porque não tem jeito. Inteligente. Agora o Chico Garcia, Valor, sempre repete uma frase que é a seguinte: nunca volte ao lugar de onde você foi feliz. Ou onde você foi feliz. Você acha que o Jesus arriscaria? Não. E eu, se sou Jesus, voltaria? Voltaria nunca. Mas é do jeito que o Flamengo tá essa máquina de treinador aí. E assim, e a questão do Flamengo é além, né? Pode ir, Dola. Porque me chama a atenção duas coisas nessa história do Tite no Flamengo. Assim, outras também, se a gente quiser falar mais, né? Mas primeiro é que, mais uma vez, o Flamengo demonstra o quão acima dos outros financeiramente ele tá, né? Uma demonstração clara de que detém o poder hoje no futebol brasileiro, pelo menos financeiro. Né? O Flamengo hoje se dá o luxo simplesmente de escolher. Eu quero esse aqui, ele vai lá, busca, paga o que tiver que pagar, né? Faz o que quer. Mas, assim, ao mesmo tempo é um time que usa esse dinheiro, Everton, muitas vezes para pegar atalhos e ignorar os processos do futebol. E isso é uma coisa que está sendo mostrada na prática que não funciona sempre. Né? O Flamengo vem trocando de técnico sempre e coloca um que não tem nada a ver com o outro, vai fazer isso mais uma vez, porque o Tite e o Sampaoli não têm ideias parecidas de futebol. Né? No meio da temporada vai fazer essa troca simplesmente pela grife. Né? Claro que nós estamos falando do Tite, que é um técnico que está muito acima dos outros, então até se justifica um pouco por isso. Mas o Flamengo, mais uma vez, atropela o processo do futebol e vai tentar só com dinheiro mesmo resolver a parada, porque é uma diretoria muito incompetente, né? A verdade tem que ser dita. Totalmente. Uma diretoria que não tem habilidade nenhuma. Ainda bem. Que resolve na base do dinheiro e ainda bem que tem. Porque se não tivesse, não fazia nada. Dinheiro, com rompantes, acima de tudo, de coração e pouca razão, por isso erram tanto. A mesma coisa se aplica ao próprio Corinthians, ou seja, nossas duas potências do futebol brasileiro, que estão muito acima das demais mesmo, nossas duas potências do futebol brasileiro são mal geridas. E isso é bom para os rivais, isso é bom para torcidas rivais. Quanto mais gente incompetente dirigindo clubes de massa como o Flamengo e como o Corinthians, melhor para os demais. Porque imagina só o Marcelo Paz de presidente no Flamengo, imagina o Marcelo Paz de presidente no Corinthians. Imagina o que seria. Imagina Corinthians e Flamengo organizados. Meu Deus do céu. Agora, Tite, melhor que eu tenho algo que é melhor que você.
Super Varejista. É hora de comemorar o aniversário que o mundo esperou. Ah, Super Varejista, 12 anos e a promoção está de volta. A mais querida promoção de 1 centavo nos 12 anos da Super Varejista. É promoção que o pessoal, inclusive o ano inteiro, me espera para começar e até cobra do pessoal lá da Super Varejista, porque é isso mesmo que você ouviu. Você compra os produtos, mais 1 centavo, você leva outro, mais 1 centavinho. É o Clube Estrela Super Varejista, só o seguinte, tem que fazer o cadastro, o QR Code está lá no cantinho, aponte sua câmera para lá enquanto eu falo das ofertas e faz o seu cadastro no Clube Estrela Super Varejista. Olha as ofertas aí, na tela, meu povo, 3 unidades do arroz agulhinha Vó Carmita, 5 quilos por R$19,99 cada, mais 1 centavo você leva uma unidade de óleo de soja lisa, esse é tradicional, de 900 ml. Comprando no clube 3 unidades de massa de sêmola Galo, 500 gramas, cortado ao espaguete, R$3,49 cada, mais 1 centavinho, você leva um molho de tomate Fugini tradicional, sachê de 300 gramas. Comprando no clube 2 packs da cerveja Spaten, latão com 12 de 473 ml por R$4,99, mais 1 centavinho, você vai levar uma Pepsi Black, que é uma delícia, 2 litros, comprando no clube ainda. Atenção, uma unidade de lava-roupas Surf, 3 litros por R$23,98, mais 1 centavinho, sabe o que você leva? Um sabonete Dove, para você ficar cheiroso e limpinho, 90 gramas. Promoção 1 centavo só no aniversário de 12 anos da Super Varejista, a estrela dos preços baixos. Viva a Super Varejista, a gigante Super Varejista. Então faz o cadastro naquele QR Code lá, aponta para lá e vem para o Clube Estrela Super Varejista. Eu vou para um rápido intervalo, é o tempo de você aproveitar a promoção de 1 centavo do Clube Estrela Super Varejista e volto já. Voltamos por aqui, meu povo, com mais mensagens de vocês nesse Bandzap. Eu já vou acionando o Valu rapidinho lá no estúdio, porque tem um questionamento aqui para ele. No intervalo anterior, eu falei sobre a questão das dúvidas do Zé Ricardo para escalar o time para o clássico contra o América. E o Douglas Vinícius mandou aqui uma sugestão do que o Zé Ricardo poderia fazer, até em termos de mudança de esquema. E olha só, Valu, ele está perguntando se o Cruzeiro ou o Zé Ricardo poderia, de repente, optar por uma escalação para esse jogo contra o América com o Rafael Cabral, o William. Ele coloca aqui um esquema com 3 zagueiros, o Neres, o Oliveira e o Castan, o Marlon pela esquerda, o meio apenas com o Lucas Silva e o Jussa, Matheus Pereira na armação e no ataque Bruno Rodrigues e Arthur Gomes. Você acha que isso poderia acontecer em algum momento no Cruzeiro, Valu? Thaís, eu acho que mexer demais no Cruzeiro ali naquela última linha seria um problema essa altura do campeonato. Eu faria entrar mais um volante com sinceridade para jogar ao lado do Jussa e deixar o Lucas Silva mais descansado para o momento que o Cruzeiro pegar essa bola e ele poder dar os passes que geralmente ele dá quando ele tem mais fôlego e liberdade. A gente ainda falou, né, Valu, que justamente a linha defensiva do Cruzeiro é o que está funcionando bem. O sistema, né, como um todo. Eu até gosto do esquema de 3 zagueiros muitas vezes, mas acho que com os zagueiros que o Cruzeiro tem também não é o mais interessante. E é muito assim, de momento, né? O ano passado, por exemplo, na Série B funcionou, que foi uma maravilha. Esse ano mesmo, o próprio Pesolano tentou repetir isso e não aconteceu. Exatamente. É isso aí, valeu, meninos. Ó, respondido aí a sua questão, viu, Douglas? Pensando aí em possibilidades para a armação desse time do Cruzeiro, quem sabe, posteriormente, considerando a característica de algum adversário, o Zé não faça isso no time. Deixa eu registrar também a participação do Ailton Aparecido, de Rio Piracicaba. Estou muito feliz com a volta de Matheus Pereira. Eu acho que o Cruzeiro vai longe. Olha só como tá otimista esse Ailton, tá dizendo aqui que o Cruzeiro vai classificar para Libertadores e que vai vencer o América por 3-1. Que beleza, hein, Ailton? Que beleza. Eu gosto, assim, de gente otimista. Que maravilha. Bora voltar pro estúdio que tem mais donos da bola.
Mas é que eu sempre estou te falando, gente, é alerta de ultra-oferta mesmo para você. Então eu vou contar para você aqui, porque não tem conversa, tá falando do Thiago aqui. Você não pode perder, é a última chance. Atenção para contratar TIM Ultra Fibra por um preço imperdível. Por apenas R$ 92,99 por mês no débito automático, você tem na sua casa 300 mega de ultra velocidade. Então corre e aproveita. Essa oferta está por tempo limitado, então você vai ser ultra com a TIM Ultra Fibra, vai ter ultra estabilidade para todo mundo curtir ao mesmo tempo, sem travar, na melhor banda larga do Brasil. Não vai perder essa, é a oportunidade realmente imperdível. 300 mega por R$ 92,99 por mês. Você vai ligar agora para 0800 880 4141 ou acessar tim.com.br/TIM Ultra Fibra ou vá até uma loja TIM. Imagine as possibilidades, é TIM. Eu tenho aqui um minutinho desse rodapé aqui. Nós vamos discutir no programa de amanhã, inclusive, queria abrir uma discussão com vocês aqui, que o Eltinho até falou disso comigo sexta-feira, está vindo para Divinópolis. O torcedor do Atlético, o que pensa do 2024? Sobre treinador. Nós estamos falando de Tite, nós estamos falando de São Paulo indo embora, Luxemburgo lá. O torcedor do Atlético quer a permanência do Filipão para o ano que vem? A pergunta está lançada amanhã. Essa pergunta vai, inclusive, para o nosso Band Zap que está aqui em cima, que nós queremos a opinião do torcedor que está em casa. Você, atleticano, quer a permanência do Filipão para a próxima temporada? Já responde aqui que a gente registra amanhã. No mais, muito obrigado a você, Dola, Elton Novaes, aos Thiagos e a você de casa. Até amanhã!